Deus é um Deus maravilhoso, Deus. É um privilégio poder estar aqui, poder cantar, poder ofertar, poder apresentar diante de Deus aquilo que nós temos, poder meditar na sua palavra, poder orar. É um privilégio. Eu sempre penso no momento em que vai acontecer aqui nessa terra. Vou bater nessa porta, nessa portinha aí, ó, cinza. Não sei se você vai dar essa cor ainda. Mas alguém vai bater e vai falar: abre igreja. Mas não é mais igreja, não tem mais nada aqui. E nós vamos estar na glória, morando com Jesus. Os salvos, os eleitos estarão com Cristo Jesus. Mas nós temos que aproveitar. A chance que nós temos é agora. O momento que nós temos é agora. Porque nós não podemos nunca entrar numa situação que a gente fala: já não tenho mais força para ir até a igreja, minhas pernas não vão mais. Ah, como eu queria ir. Eu não tenho mais forças para cantar. Ah, como eu queria cantar. Mas agora é tarde demais. É tarde demais. Hoje nós temos que seguir a palavra de Deus. E ela diz assim: ó, faze tudo conforme as tuas forças. Deus não exige que a gente faça nada além do que conforme as forças que Ele nos tem dado para que nós façamos. Então vamos fazer o melhor para o nosso Deus, em nome de Jesus. Irmãos, por favor, abra a palavra de Deus no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias capítulo 17, versículo 9, e diz assim a palavra de Deus: o coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas, quem pode conhecer? Olha só o mistério da palavra de Deus. Nessa tradução aqui, ó, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Olha só que palavra interessante. Ao mesmo tempo que a gente pensa: meu Deus, é uma palavra dura, mas na verdade é uma palavra de grande sabedoria, que o profeta Jeremias escreveu, sendo usado por Deus, sendo usado na mão de Deus. E quando o profeta ele escreveu isso, ele estava falando sobre o nosso coração. Você poderia perguntar: o coração de quem é assim? O coração de quem é enganoso? Perverso? Que coração é esse? Então quando você perguntar, você pode saber, está falando do teu coração, está falando do meu coração também. Enganoso é o coração em geral. Está escrito assim: enganoso é o coração incurável ou perverso, mais do que todas as coisas, quem pode conhecer? Sabe por que o profeta escreveu essa palavra? Porque ele estava sendo usado por Deus, recebendo uma revelação da parte de Deus sobre o que significa o coração do homem e o que acontece com o homem que segue o seu próprio coração, seguindo o próprio coração, confiando no próprio coração. O que acontece? Estaria confiando na própria carne. Ele começou dizendo assim que o homem que confia no homem é maldito. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente fala para uma pessoa assim: ah, eu confio muito nessa pessoa, confio muito nesse irmão, nessa irmã, e de fato nós confiamos. Então nós podemos confiar e devemos confiar nas pessoas.
devemos confiar uns nos outros. Mas quando a Bíblia diz maldito é o homem que confia no homem, é porque aquela confiança que nós devemos depositar apenas em Deus, nós nunca devemos depositar em ninguém aqui na terra, e ninguém de carne e osso, nem mesmo no nosso coração. Porque o homem que faz isso, ele é maldito. Aquele que faz daquilo que é mortal a sua força. Por quê? Porque ele afasta do Senhor o seu coração. Vamos ler, volta no versículo 5, por favor, eu já estou mencionando aqui sem ler, mas nós vamos ler essas partes. Jeremias 17:5 está escrito assim, ó, nós vamos ler até o 10. Assim diz o Senhor, olha o profeta profetizando: maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta do Senhor o coração. Ele é como um arbusto no deserto, não perceberá quando vier bem algum. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e desabitada. Agora vamos para o versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Olha o que está escrito: ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o riacho. Não temerá quando vier o calor, pois a sua folhagem sempre estará verde. E no ano da seca não ficará preocupada, nem deixará de dar o fruto. Aí o versículo 9 diz: o coração é enganoso, incurável, mais do que todas as coisas, quem pode conhecê-lo? Último versículo, versículo 10: eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. É isso que é a palavra de Deus. Mas volta para o 9, por favor. Não, pode deixar no 10, desculpa. Deixa no 10. Nós vemos aqui a palavra de Deus nos falando sobre coração. E nós começamos aqui percebendo que o coração tem algumas características. Ele é incurável, ele é enganoso, ele é perverso, não há como examiná-lo, não há como conhecê-lo. Então uma coisa interessante, quando a Bíblia diz que não há como conhecer o coração, significa que eu não posso conhecer o coração de cada um de vocês. Vocês não podem conhecer o meu. E pior, eu não posso conhecer direito nem o meu próprio coração, e nem vocês podem conhecer direito o coração de vocês, porque ele é enganoso, ele engana. Olha que coisa interessante. E coração está conectado a sentimento, a pensamento, a mente. E olha só como o Senhor diz aqui, ó, quem é que sonda o coração? Quem pode conhecê-lo? É a pergunta. E a resposta já vem em seguida, ó. Eu, o Senhor, examino ou esquadrinho o coração e provo os rins. E a tradução que eu tenho aqui, ela diz assim, ó, eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração, e retribuo a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas obras, segundo o fruto das suas ações. Deus explora o coração, ele examina, ele explora a mente e examina. E é isso que acontece. Então você começa a entender o que significa você olhar para o seu próprio coração e conhecer o próprio coração, e a limitação que você tem em relação a isso. Coração é a mesma coisa que mente, é a mesma coisa que alma. A gente vai perceber isso na Bíblia. Coração, mente e alma. Memorize isso. Fala comigo aqui, ó. Coração, mente, alma. Coração, mente, alma. Muitas vezes é a mesma coisa. Se referir. A palavra de Deus se refere como sendo a mesma coisa. E aí tem uma pergunta: será que é possível falar com o coração? Será que é possível convencer o coração? É o que a Bíblia está trazendo aqui para nós pensarmos.
E quando a gente pensa assim sobre alcançar o coração, ou sobre falar ao coração, é algo tão complexo, mas ao mesmo tempo tão necessário. Porque alcançar o coração de alguém não significa convencer a pessoa. O político, quando ele chega lá e ele começa a fazer o seu discurso, ele alcança o coração do povo, e aí ele vai ganhar os seus votos, ele é eleito. É assim que acontece. Assim aconteceu lá com Absalão, o filho de Davi, ganhou o coração do povo, mesmo sendo ele perverso, ele conseguiu. Alguém que está apaixonado, apaixonada, vai lá se declarar para alguém, tenta a sorte, não é? Vai lá e deixa eu ver se eu consigo ganhar o coração dessa pessoa, do amado, da amada, para ver se dá certo, porque se não ganhar o coração, não tem química, não tem relacionamento. Então tem que ir lá e convencer o coração, a coisa mais complexa que existe, irmãos, para você conseguir seguidores, lá no Instagram, lá nas redes sociais. Se você não ganhar o coração do público que está te ouvindo ali, que está vendo as suas publicações, você não tem seguidores. Olha que interessante. E ao mesmo tempo, para a gente um dia sair daqui dessa igreja, ficar frente a frente com alguém, depositar a palavra de Deus, pegar Jesus, pegar a palavra e dizer assim: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? E aquela pessoa disser: eu quero, eu aceito, eu quero servir a Jesus, eu quero me entregar para Ele igual você. Vai ter que ganhar o coração daquela pessoa. Mas nós não temos esse poder. Mas o poder do Espírito Santo que opera em nós e nos dá as palavras, ele vai até a pessoa e ganha o coração da pessoa e convence a pessoa a viver para Cristo Jesus. Então existe toda uma complexidade, mas existe também toda uma necessidade. Mas o que eu quero falar para você não é sobre como ganhar o coração de outra pessoa, mas é sobre como ganhar o seu próprio coração. Olha que coisa interessante que você vai ouvir nessa noite. Você já ouviu falar de muitas pessoas que não só agem dessa maneira, mas também aconselham que outros ajam assim. Elas dizem assim, ó: segue seu coração. Você vai perceber isso? Ah, meu querido, me dá um conselho, eu não sei o que eu faço. Aí aquele amigo vai e diz assim: olha, segue o seu coração. Se alguém falar isso aí para mim, eu falo: meu amigo, a palavra de Deus diz que meu coração é enganoso, perverso e incurável, e quem pode conhecê-lo? Você está maluco de seguir meu coração? Então não pode seguir o próprio coração. Mas lá eles ensinam: olha só, eu vou seguir o meu coração, eu vou ver. Um erro enorme. A gente olha para a palavra de Deus e aprende: não siga o seu coração. Senão você vai seguir uma coisa perversa, incurável, terrível, que não deve ser seguido. Então, não siga o seu coração, ou seja, não ouça o seu coração. Mas aí alguém pensa assim: meu irmão, se eu não vou ouvir meu coração, eu vou ouvir quem? Eu vou fazer o quê? Eu vou te dizer uma coisa. Presta atenção numa coisa maluca que você está ouvindo essa noite. Você e seu coração são como duas pessoas diferentes. Como se fosse. Não são, mas é como se fosse. Preste atenção. Eu disse para você: não ouça o seu coração, não siga o seu coração. E agora eu vou te ensinar o tema da palavra dessa noite. Faça o contrário. Ao invés de seguir o seu coração, ensine o seu coração. Ao invés de deixar o seu coração falar para você o que você deve fazer, diga ao seu coração como ele deve ser. Em outras palavras, pregue ao seu coração, fale ao seu coração. Essa é uma coisa muito, muito tremenda de se aprender, irmãos. Então eu espero que você esteja aprendendo. A sua vida pode mudar através de um versículo, de uma única palavra que você lê, escuta, medita. De repente se medita sobre o seu próprio coração e você faz uma descoberta no meio de uma pregação, que você pode conversar com alguém que você ama, com um amigo, com um parente, com um vizinho. Você pode conversar com Deus nas suas orações, mas você não sabia. Você pode conversar com o seu próprio coração e falar com ele. Coração é a mesma coisa que mente, é a mesma coisa que alma. Então falar ao próprio coração seria o mesmo que falar consigo mesmo.
Eu acabei de assistir um desenho que eu gosto muito, era a série Fala. Quando o Enzo está assistindo esse desenho, eu não posso falar com ele porque ele não presta atenção na hora que eu estou falando, ele só fica ali. O desenho é o Carros. Muito legal, Relâmpago McQueen. E tem uma cena do desenho que um carrinho vai falar para o outro, uma carrinha lá fala para ele assim: ô, se você continuar falando sozinho, vão pensar que você é Lelé. E quando eu lembrei disso, eu falei: olha só, eu vou trazer uma palavra falando sobre isso, sobre falar consigo mesmo, falar sozinho. Pois é loucura para muitos. Dizem que quem fala sozinho é louco. Mas nós vamos aprender que nós temos que falar conosco, falar com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa mente. É isso mesmo, não? Falar com você mesmo. O nome disso é autodiálogo. É mais do que uma reflexão. Autodiálogo é uma conversa com o seu interior, uma conversa com o seu coração. E se você estiver pensando assim, eu acho que esse irmão está me induzindo à loucura, você vai aprender que não é assim. A não ser que você pense que os personagens da palavra de Deus são loucos. E de fato, para o mundo, são loucos. Nós precisamos falar no nosso coração. E o personagem da Bíblia que fazia isso, o nome dele é Davi. Davi falava consigo mesmo. Ele falava com o seu coração, ele falava com a sua alma. Era uma pessoa falando consigo mesmo. E Davi não era louco. Embora uma vez ele se fingiu de louco. Quando ele chegou em outro reino, ele pensou: estou correndo perigo aqui. Porque ele sabia que ele estava ficando mais famoso, mais poderoso do que o próprio rei Saul. E ele ficou com medo. E de repente, quando ele percebeu que ele estava na presença de um outro rei que poderia matá-lo, ele pegou e começou a riscar os portões assim, ó, na frente do rei, babar sobre a barba, deixar a saliva cair assim na barba, babando louco. E aí aquele rei falou assim: quem trouxe esse homem aqui? Você é um louco, tira ele daqui. Ele fingiu de louco, mas era fingimento, porque Davi nunca foi louco. Mas ele falava sozinho, ele falava com o seu próprio coração, ele falava com a sua própria alma. E nós vamos meditar na palavra de Deus. E mais do que isso, nós precisamos aprender como é que nós fazemos como Davi. Como é que eu faço para me aperfeiçoar na presença de Deus, como servo de Deus, para me aperfeiçoar como ser humano, para me aperfeiçoar como pessoa, falando ao meu próprio coração. Nós vamos aprender isso. Salmo 42, 5. Salmo 42, versículo 5. A palavra de Deus vai ensinar que nós podemos e devemos falar ao nosso coração. É a primeira lição que eu quero que você aprenda nessa noite. Como falar ao coração? Número 1, aprenda: impondo autoridade. Eu tenho que falar no meu coração? Tenho que falar com a minha alma, com a minha mente, com a minha psique? Tenho. E como é que eu falo? Colocando autoridade, dizendo que quem manda sou eu, e não o meu coração. Meu coração não manda em mim. Se eu seguir meu coração, eu vou agir só pela emoção, não é nada. Então eu digo: não, coração, você vai se sujeitar a mim. E mostra quem manda, e mostra quem é autoridade. Salmo 42, 5. Davi está falando com a sua própria alma. Vamos ouvir. Ele está fazendo uma pergunta, olha só: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Primeiro ele fez uma pergunta. Davi estava sofrendo, estava deprimido, estava melancólico, estava abatido, estava perturbado. E ao invés de perguntar: por que será que eu estou assim, para outras pessoas, alguém tem ideia por que eu estou passando por isso? Não. Ele conversou consigo mesmo, olhou para o coração dele, para a alma dele e falou: por quê? Era como se ele falasse: Davi, por que você está assim? Davi falando com Davi. Davi falando ao seu próprio coração, à sua alma. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E de repente ele começa a pôr autoridade. Fala: não, o meu coração está batido, está perturbado a minha alma, mas eu não vou permanecer assim. Ele começou a impor autoridade, a aconselhar a si mesmo,
aconselhar a própria alma. Olha o que ele disse: espera em Deus, pois ainda eu o louvarei, minha salvação e meu Deus. Olha só, de repente tem um homem falando ao seu coração e trazendo esperança para o seu próprio coração. Você está batido? O coração está batido? Você está perturbado? Não. Espera em Deus, eu ainda o louvarei, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus. 1 Coríntios 9 e 27. Nós vamos verificar mais um exemplo do que significa eu olhar para o meu coração, para a minha alma, para a minha mente, ou para o meu corpo, pode ser, e impor autoridade sobre ele, e dizer: você não vai mandar em mim, eu não vou seguir as minhas emoções. Aí me deu uma vontade de fazer uma coisa. Não. Está sob o meu domínio. Eu só faço o que eu quero, não o que meu coração quer, não o que ele manda, não o que a minha carne quer. Meu coração é feito de carne, mas eu não faço o que a minha carne quer. Olha o que está escrito aí em 1 Coríntios 9 e 27. Ao invés de dar lugar para o coração, ao invés de dar lugar para a carne, o apóstolo Paulo ensina: pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha o que ele escreveu: antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, reduzo à escravidão. Subjugar na oração diz: eu aplico socos, de um modo não literal, bater no próprio peito. Coração está indo para o lado errado, bato nele aqui. Não, aqui não. Subjugar o próprio sentimento, a própria emoção, os próprios desejos. Como é que a gente fala com o nosso próprio coração, meus irmãos? Número 1, impondo autoridade. Impondo autoridade. Declarando que Deus é a sua salvação. Olha para o teu coração e diga: Deus é a minha salvação. Espera em Deus, coração. Eu ainda louvarei. E depois você olha e fala assim: eu aplico o soco se for necessário, eu te torno meu escravo, para que eu não venha perecer. Senão eu vou para a igreja, prego para vocês, e depois eu não dominei meu coração, eu perco a minha salvação, sou reprovado diante de Deus. E vocês que ouviram a palavra são aprovados. Não tem sentido. Tem que subjugar meu coração. Segundo ponto, Salmo 103, versículo 1. Salmo 103. Tem a segunda lição aqui para você aprender. Como falar ao seu próprio coração sem ficar louco. Primeiro, impondo autoridade. Segundo, fazendo o seu coração refletir, fazendo o seu coração pensar. Se você for para o mundo secular, aí para a psicologia, que é uma bênção de Deus na terra, essa ciência, assim como as outras, você vai aprender lá que o autodiálogo, falar com você mesmo, é uma arma poderosa para autoconhecimento, para crescimento em todas as áreas da sua vida, para sabedoria, inteligência, esse tipo de coisas assim. Mas a palavra de Deus está ensinando para a gente algo poderoso, que nós podemos fazer com que o nosso coração reflita. É diferente de eu só refletir sobre um caso. Eu estou colocando o meu coração para refletir. Salmo 103, 1. De novo, Davi está falando com a sua alma. Olha que coisa linda. Ó minha alma, bendize o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Você está percebendo que ele está pondo a própria alma para poder refletir? Versículo 2: ó minha alma, bendize o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Irmãos, quem tem memória é a minha mente, é o meu cérebro. Eu penso, eu não posso esquecer de alguma coisa. Mas quando eu começo a ver um homem falando para a sua própria alma: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, ele está aconselhando, colocando seu coração para refletir e
e para pensar e para lembrar de tudo que Deus fez. Ao invés de estar abatido, destruído, desanimado, olhar para o seu coração e falar: lembra? Será que você pode refletir um pouquinho sobre tudo que você viveu até hoje? Sobre toda a sua história de vida, por tudo que você passou. E embora tenha sido uma história de sofrimento, você venceu tudo aquilo. Embora tenha sido uma história talvez de tortura, você ultrapassou todas as barreiras e chegou até o dia que se chama hoje, vitorioso, vitoriosa, com a espada na mão, ainda estendendo a mão e ajudando outros, ainda trazendo outros para reflexão, trazendo outros para receber a força que vem de Deus, e ainda fazendo a obra de Deus, e ainda sorrindo, cuidando da sua família, e ainda transmitindo paz por onde quer que você anda. Que milagre! Que milagre! Ao invés de olhar e falar: eu sou uma pessoa traumatizada, ao contrário, eu sou uma pessoa extremamente forte, porque cada vez que eu passei por uma luta, Deus me colocou num patamar diferente. Cada vez que eu caí, o Senhor me levantou e falou: um degrau acima, querido. Cada vez que eu chorei e fiquei abatido, o Senhor falou: agora chegou a hora de você se levantar, que eu vou te colocar no lugar mais alto. E você foi só crescendo, só crescendo, só crescendo. E agora você precisa se autoconhecer, só para poder entender o poder que está nas suas mãos, a força que Deus te deu. Que coisa linda e maravilhosa. Ponha o seu coração para refletir e comece a lembrar de toda a sua vida, do quanto o Senhor tem sido bom e tem trazido sobre a sua vida benefícios maravilhosos, mesmo sem você merecer, mesmo sem eu merecer. O Senhor tem sido benigno e tem dado graça e força para vencer. Salmo 116, versículo 7. Você começou a perceber que quando a gente fala com a nossa alma e coloca ela para refletir e pensar sobre tudo que o Senhor tem feito, é como nós cantamos nessa noite: o Senhor tem sido bom, o Senhor é bom o tempo todo. Mas e quando eu estou passando por uma coisa terrível, ainda assim Ele é bom, porque Ele sofre junto com você e Ele te leva a um novo patamar de vitória. Ele te faz vitorioso, vitoriosa. Então você pôs o seu coração para refletir sobre isso. Outra reflexão aqui, olha, preste bem atenção. De novo Davi falando com a sua alma: ó minha alma, retorna a tua serenidade, pois o Senhor tem sido bom. De novo ele está dizendo aqui: volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. De novo, não esqueça dos seus benefícios, não se esqueça como Deus tem sido bom, e volta ao repouso, e volta à serenidade, à tranquilidade. Então ele está dizendo: eu estou perturbado. Mas como assim? Eu não posso estar perturbado no meu coração, só pode ser ele. Então eu vou falar: repouso, coração, eu te ordeno, fica tranquilo, entra no repouso, entra na tranquilidade, na serenidade, porque o Senhor só faz o bem para você. Está colocando o coração para refletir. Lição número 1: como falar ao meu coração, pastor? Primeiro, impondo autoridade. Segundo, fazendo o teu coração refletir. Terceiro ponto e último que eu vou compartilhar com você nessa noite: Jeremias capítulo 4, versículo 19. Jeremias 4,19 nos traz a lição que nós temos que levar o nosso coração a agir. Levar o nosso coração a agir. Mas coração age? Age. Coração direciona? Direciona. Eu posso deixar meu coração me direcionar? Não. Eu tenho que direcioná-lo, para quando ele vier me afetar, eu falo: não, está fazendo certinho, porque agora já entendeu, agora já está de acordo com a palavra, agora o coração já está bem educado no Senhor. Aí sim, aí eu entro em concordância com o meu coração, o negócio vai ficando diferente. Jeremias 4,19
nos ensina que nós devemos falar o nosso coração, ensinando o nosso coração a agir. Olha o que está escrito: ah, minha aflição, minha aflição. Será que Jeremias está refletindo? Será que ele está falando ao próprio coração? Ou está falando sozinho, feito louco? Bom, vamos descobrir. Ah, minha aflição, eu me contorço em dores, ó paredes do meu coração, o meu coração se agita, não posso calar-me, pois tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o tumulto da guerra. Olha só, irmãos, o profeta Jeremias, ele foi conhecido, não sei se ele ficou conhecido, mas pelo menos muita gente fala isso, que ele é o profeta chorão, profeta das lágrimas. Ele é conhecido assim mesmo. Ele escreveu Lamentações, o livro de Lamentações foi Jeremias que escreveu, lamentando, chorando. E por que isso? Porque ele era o profeta que profetizava: aí, povo, vai ser destruído, o templo vai ser destruído, o povo vai ser levado cativo, se convertam, porque Deus já está falando por intermédio de mim, a gente vai ser levado escravo. E falava, e o povo nem aí. E ele chorava: pelo amor de Deus, se convertam, eu estou dizendo, é Deus quem está falando, e o povo, nada. Então, quando o povo estava sendo levado escravo, cativo, amarrado, Jeremias ia junto. Ele ia lamentando e chorando, escrevendo Lamentações. Mas Deus não se esquece dos seus. Quando o inimigo estava olhando, ele falou: peraí, você não é Jeremias? Ele ali, correntado igual qualquer outro escravo que estava sendo levado cativo para outra nação. Ele falou: sou Jeremias. Ele falou: não foi você que profetizou tudo isso que ia acontecer? Ele falou: fui eu. Ele falou: solta ele, profeta. Se você quiser vir com a gente, você vem. Por sua livre e espontânea vontade, mas se quiser ficar, você fica. E Deus foi bom com Jeremias, o profeta. Mas ele lamentava e chorava. E aqui dá uma lamentação dele, já prevendo o que estava para acontecer. Ele dizia: ó minha aflição, eu me contorço em dores. E falando no seu próprio coração: ó paredes do meu coração, o meu coração se agita, não posso me calar, pois tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o tumulto da guerra. Era o inimigo se aproximando. Irmão, sabe o que essa palavra diz para você nessa noite? Você tem que estar atento. Se tem uma guerra acontecendo aqui fora, à tua volta, em volta de você, em volta do seu coração, em volta da sua alma, e você está boiando, dormindo, fala com todo mundo, mas não fala com o próprio coração, viaja na maionese, mas não para refletir, está correndo um risco terrível, porque a guerra está acontecendo. A trombeta do inimigo já está tocando, está vindo para cima com tudo. E ele vai e fala: olha só, sentiu aflição, se contorceu, o coração se agitou, a alma está sofrendo, está aflito, porque ouviu o tumulto da guerra, ouviu o som da trombeta. A guerra está começando a se preparar para acontecer. Mas ele fez o coração dele agir. Ele disse assim: ó, eu não posso calar-me. Eu não posso calar-me. Irmãos, sabe a coisa que Satanás mais quer fazer com você e comigo? É fazer a gente se calar. De tudo que ele quer, calar a nossa boca. É o que ele quer. Ele não quer que você abra a boca e convença outros corações a Cristo. Ele não quer que você abra a sua boca e traga edificação para quem está à tua volta, e traga mudança de vida, transformação na vida das pessoas que estão à sua volta. Porque o inferno perde, o inferno sai do prejuízo. Ele percebe que ele começa a perder, enquanto o reino de Deus começa a ganhar. Então Satanás te odeia e me odeia assim. Ele quer te matar e quer me matar? Resposta: sim. E por quê? Porque na sepultura não tem voz, ninguém fala, é silêncio. E o que ele quer ouvir é o seu silêncio. Então as provas que virão sobre a sua vida, e
calar, para fazer você calar, para calar a sua boca e impedir que você continue a ser uma fonte de água viva nessa terra, a ser alguém que abre a boca e da sua boca surgem palavras que curam, que salvam, que libertam, que transformam, que restauram, que mudam, que fazem novas as coisas. Ele quer que você pare. E se você estiver abatido, você fala alguma coisa? Não. Alguém fala com você, por que você está tão calado? Você continua ali. E Satanás contou a vitória em cima de você, porque você ficou calado. Você vai e fica assim falando, não vou falar mais nada para ninguém. O próprio profeta ele falou, eu disse para mim mesmo, não prego mais, não profetizo mais. Mas de repente ele começou a dizer assim, existe um fogo que arde dentro de mim, os meus ossos parecem que vão ser consumidos, eu não consigo, eu tenho que falar, eu tenho que falar. Eu não sei que tipo de prova você já passou na sua vida, mas eu sei que são provas difíceis, duras. Dificilmente você que já chegou numa idade, passou 20, 30, 40 anos, não passou por nada, é difícil. Se não passou por nada, se prepara que você vai passar, porque essa vida aqui tem essas coisas. Mas nós passamos por coisas difíceis e lutas difíceis. E assim como você, eu passei por lutas muito difíceis, muito. Passei por batalhas muito difíceis, por provas de fé, que o Senhor me colocou numa situação assim. Eu sentia com muita clareza, no meu abatimento, no meu desespero, na minha fraqueza, fragilidade, vulnerabilidade, eu sentia, você está sendo assistido por Deus, Deus está olhando, Ele está te observando para ver como você vai se comportar hoje. Não só Deus e os seus anjos estão ali te ajudando e te direcionando, te encorajando, mas o inferno inteiro, Satanás e os seus anjos também estão observando, estão esperando para ver. Eu falo para o meu coração assim, para mim mesmo, não importa o que aconteça, eu vou até a morte, mas eu vou com Jesus. Vocês conhecem um pouquinho do meu testemunho, mas em momentos em que eu estive com eles no hospital quando eu era recém-nascido, em que eu pedia, Deus salva meu filho, e no outro dia eu estava pedindo, Deus leva meu filho, porque eu estava vendo ele sofrer. Que eu pensei, nada na minha vida, nunca, é impossível eu passar por coisas piores do que essa. Só se eu morrer, nem a morte pode ser pior do que isso. Eu pensava assim. Mas aí vem uma coisa e fala assim, tá, mas e se ele morrer? E a sua fé? Você que determina, que fala, que chamou a médica lá e falou, pode examinar o coração dele, ele não vai ter mais nada. Ela deixa, não é assim. Não pode examinar, examina aí que eu tenho fé em Jesus. Examina, faz o exame, nós vamos fazer o exame de novo. Mas ele precisa operar. Fala, não, se tiver que operar, ele vai operar, mas quem vai dizer é Deus. Examina de novo. E eu, na minha fé, não vai ter mais nada. Chegava lá e falava, o problema ainda está aí. Ele só tem uma veia, onde deveria ter duas. Falei, então vai operar. E Deus vai na frente. E quando o Enzo entrou na cirurgia, ficou 8 horas, 9 horas na mesa de cirurgia. Passou pela minha cabeça, e se ele morrer? Você vai lá ver o corpinho dele só. Eu falo assim com Deus, eu falo aqui para o meu coração, Senhor. Se o Senhor for levar meu filho no velório, vai ter glória ao teu nome. Eu vou glorificar o teu nome. Você está olhando para mim pensando que eu sou o cara mais forte do mundo, mas eu não sou. Mas eu disse, vai ter glória ao nome de Jesus. Vai ter evangelho sendo pregado ali. Porque Jesus ele me criou para isso. Se eu vou morrer depois de tristeza, o que vai acontecer comigo só Deus sabe. Mas aqui vai ter glória de Deus, porque eu existo para isso. Eu falava para o meu coração. Não é que eu sou forte assim, irmãos. Não é que eu sou tão cheio de fé assim. É que eu falava para o meu coração, faz isso. Você vai fazer isso, infeliz. Você não vai se virar contra Deus, não, que é o nosso Senhor. E eu treinando ele, falando para ele, vai coração, me obedece. Que eu não sei como é que vai ser aqui nesse final. Como é que vai ser o desfecho dessa história. Ele foi operado, depois entrou em cateterismo, depois foi operado de novo, e aconteceu de tudo. Aqui dentro da igreja, eles bateu a cabeça no chão, como funcionou. Começou a vomitar sem fazer ânsia, simplesmente saindo dentro do estômago dele, parado, o olho dele virado para cima. E eu, 140 por hora, chegando direto no hospital. Eu derrubei o Enzo quando ele era bem pequenininho, porque ele não dormia, ficava só põe no colo. Com medo dele morrer de noite, ele caiu, bateu a cabeça, daqui a pouco o médico falou fratura craniana. Aconteceu muita coisa. Ele começou
começou a andar e eu não sabia, não percebi. Ele foi colocar a mão no forno, deu uma queimadura de 3º grau na mão dele. A luva dele ficou igual uma luva de beisebol na mão dele. Em todo momento eu orava e dizia: Deus, eu sei que ele está sentindo muita dor agora. Se eu sou o teu servo, eu vou te pedir só uma coisa: tira a dor dele, nem que o Senhor coloque em mim, mas eu peço que o Senhor tire agora. E a enfermeira me torturando, falando assim: essa aí é 3 dias de dor. Vamos saber. Eu não. Passou 10 minutos, o menino já saiu dormindo, com a mão enfaixada. Dormiu a noite inteira, para a glória de Deus. Deus não curou o coração do Enzo da maneira que eu queria, mas da maneira que ele quis. Mas eu falo uma coisa: sem dormir por vários dias, a Araceli ficava ali. Eu falei: pode dormir, filha, deixa que eu cuido dele, eu sou responsável tanto quanto você. E ela nunca mais acreditou nisso até hoje. Porque eu pus ele no carrinho e fiquei lá pensando que eu estava olhando ele, mas eu estava dormindo com o olho aberto. E ele já era bravo, ele começou foi com o cotovelo assim, foi escorregando. Aí só ouviu o barulho, ficou o rosto no chão. Fez um cortinho de nada aqui perto do nariz. Chorou um pouquinho, já parou. E ela disse: não foi nada. Eu falei: vamos levar só para ver. Porque a minha avó faleceu assim, ela caiu, falou não foi nada, e depois de 3 dias tinha vazando sangue por todo o cérebro dela, ela morreu. Eu não quero que isso aconteça com ele, então vamos levar para o hospital. E a médica que nos atendeu disse assim: nossa, vocês precisam de terapia, de um psicólogo. Não foi nada. E ela brincava com ele assim, mexia com a mão, ele seguia, não tem nada. Mas vamos fazer um exame só para esse cargo. E subiu e fez o exame. Quando desceu, ela falou: está indo para o UTI porque ele está com uma fratura craniana e está com uma hemorragia interna na cabeça. E eu pensei: meu filho morreu na cirurgia e agora 1 mês depois eu matei ele. Derrubei. Mas eu falava assim: ó, poder no nome de Jesus. É Ele quem faz ele viver e estar aqui, ó, para a glória do nome de Jesus. Na hora que Ele quiser levar, Ele fala: vem, filho. Ele vem, Ele sobe. E eu sobe. Falo: Deus é poderoso, Ele sabe como fazer o que Ele faz. É isso que eu estou falando para o meu coração agora, aqui na frente de vocês. Nós ficamos durante 6 horas numa sala de espera. E uma médica que entrou, ela respirou fundo e falou: pronto, agora eu vou ter que enfrentar a fúria desses pais, porque eles vão me agredir, por ter não deixado esperando por 6 horas. Um menino que a gente não sabe o que está acontecendo na cabeça dele. E quando ela entrou, e eu reconheci ela, eu fui na direção dela e ela: meu Deus, e agora? Eu falei: oi, doutor, e corri, dei um abraço bem forte. Que saudade. E ela começou a chorar na mesma hora. Chorou. E ela falou: eu não sei o que está acontecendo aqui, por que você me abraçou assim? A gente estava com saudade. E ela olhou para a cara dela: a gente estava em paz. A gente sabia que não precisava de cuidar dos médicos naquele momento, quem cuidava era o próprio Deus. E a gente falava para o nosso coração: ele vai viver se Deus quiser, senão ele morre. E ela viu a gente em paz. Contou uma história de vida para a gente compartilhou de lágrimas ali. Eu aprendi que eu preciso conversar com o meu coração e falar com o meu coração. Mas eu também aprendi uma coisa, irmãos, que aquilo não era a pior coisa que eu tinha passado na minha vida. Jesus me fez passar por batalhas espirituais que são piores do que as batalhas seculares. As batalhas espirituais, elas são inexplicáveis, insondáveis, não dá para falar. É simplesmente um deserto. E Ele deixa você passar por ali, e depois Ele te tira dali. Eu ficava pensando: Senhor, agora que eu estou passando por isso, o que eu devo fazer? E a Bíblia me traz agora a revelação. Eu não posso me calar. É só. Eu não me calei. Para a glória de Deus. Quando eu olhei para mim mesmo e disse: eu não tenho condições de falar, eu não tenho condições de agir, eu não tenho condições de fazer nada, a lição o Senhor já tinha colocado no meu coração: Alexandre, leva o teu coração a agir. Não se cale. Não se cale. Você pode estar só um trapo de pé, continua falando, porque eu te chamei para falar. E eu não vou me calar. Vou continuar falando. Jeremias disse: ai minha aflição, me contou isso de dores. Ó paredes do meu coração,
o meu coração se agita, eu não posso me calar, pois tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e do tumulto da guerra. Ele diz: eu não posso me calar. Nem que ele esteja levantando a sua voz para lamentar, mas calar não. Eu não vou me calar. Não se cale, queridos. Comece a imaginar o que é estar passando pela pior luta da sua vida e dizer: eu não vou me calar. E você não está passando por nada. E você tem a oportunidade de abrir a boca, pregar, falar, cantar, louvar a Deus e falar: acho que eu vou me calar mesmo. Pensa nisso. Vai para o teu coração e coloca ele para refletir. Primeira lição que você aprendeu nessa noite com a palavra de Deus: como falar ao seu próprio coração, impondo autoridade. Segundo, fazendo o seu coração refletir. Terceiro, levando o seu coração a agir. Age, continue, fala. Se você não direcionar o seu próprio coração, o seu coração vai direcionar você. Se você não dominar o seu próprio coração, o seu coração vai dominar você. Isso vai acontecer. Aprenda da palavra de Deus. O que passa no nosso coração, irmãos. E até a conversa que você vai ter com o seu coração, que eu tenho certeza que vai, depois dessa palavra, se você estiver vivo, é que a conversa que você tem com o seu próprio coração, Jesus escuta. Os ouvidos de Jesus estão assim: deixa eu ouvir essa conversinha aqui. Você vai falar com o seu coração e Jesus vai ouvir. Tem duas opções. Alguém falou ao seu próprio coração perto de Jesus. Mas Jesus, conhecendo a conversa e sabendo, porque ele escuta a conversa que uma pessoa tem com o seu próprio coração, Jesus, conhecendo os pensamentos dessa pessoa, ele disse assim: por que você pensa o mal no seu coração? Essa pessoa estava falando do seu próprio coração e falando assim: coração, o que é esse tal de Jesus? Que ele acha que pode perdoar pecados? E Jesus ouviu essa conversa da pessoa com o seu próprio coração e falou: por que você tem um pensamento mal no seu coração? Por que pensais o mal no seu coração? Decepcionou Jesus com essa conversa. Ao mesmo tempo, você pode ter uma conversa com o seu coração que agrada a Jesus. Porque Jesus, ele chama a sua própria palavra como uma semente. A palavra que você está ouvindo nessa noite é uma semente que está sendo semeada ao teu coração. E Jesus, ele fala assim: a semente que cai em boa terra são aqueles que, ouvindo a palavra com um coração sincero e com um coração bom, eles conservam a palavra e dão fruto com perseverança. Eles dão fruto constantemente. Então você pode ouvir a palavra e já começar a falar desde agora com o seu coração. E mais do que isso, começar a dar frutos. Jesus vai ouvir a conversa. Jesus vai te abençoar. Jesus vai te direcionar. E você vai ser abençoado. O seu coração vai ser abençoado. Curva a sua cabeça agora. Agora. É hora de ter uma conversa com o seu próprio coração. Começa a falar com o seu coração agora. As palavras são suas. Faz uma coisa maluca que você nunca fez. Falar consigo mesmo. Para refletir sobre a sua própria vida, sobre o caminho que você tem percorrido até hoje, sobre onde você tem acertado, onde você tem errado, onde você tem deixado o coração mandar em você. Começa a falar para o teu coração que você vai dominá-lo agora, porque você é servo de Deus, é servo de Deus. Você foi chamado para ser o melhor servo, a melhor serva nessa terra, a melhor versão da criação de Deus. Você foi chamado para isso. Então diga para o seu coração assim: coração, a partir de hoje, você não vai me direcionar, me dominar mais, nem me induzir ao erro ou ao pecado, ou aos pensamentos que desagradam a Deus. Mas pelo contrário, a partir de hoje eu te domino, eu tenho autoridade sobre você. Comece a refletir sobre o seu passado, sobre o quanto você pode ser grato a Deus por
Você é gratidão dentro do seu coração? Empurre gratidão para dentro dele. Ofereça gratidão para o seu coração. Ensine ele a ser grato. Olha para o seu coração. Ensina o seu coração, a sua alma, a sua vida a agir de modo que nenhuma barreira, nenhuma guerra, nenhuma ameaça de guerra venha se colocar entre você e Deus. E o seu coração não venha ter poder nenhum para te fazer parar e para te fazer calar, mas pelo contrário, que você abra a sua boca para ser uma fonte de águas vivas e produzir frutos da palavra de Deus, da vontade de Deus. Fala para o seu coração: a partir de hoje eu não me calarei para o bem, mas sabendo, coração, que você é enganoso, que você é incurável, que você é perverso, porque é disso que é feita a carne, porque a maldade da vida do homem desde a início. Por causa disso, coração, você está sob o meu domínio. Eu te bato, eu te espanco, eu te escravizo e te ensino a obedecer a Cristo. A partir de hoje você não me domina mais, mas você está sob o meu domínio e sob o domínio do Espírito Santo. Eu te entrego a Deus, para que Ele venha, habite, para que Ele limpe tudo, para que Ele tire toda a perversidade, para que Ele cure o coração incurável, e para que Ele sonde um coração insondável. Examine uma sala dentro do coração que ninguém pode examinar, apenas Deus. Ofereça para Deus agora o seu coração e diga: Senhor, examine, veja se existe algum caminho mau, perverso, limpa, purifica, transforma e me guia pelo caminho eterno, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir em nome de Jesus agora. Aplauda em nome de Jesus. Jesus é maravilhoso. Maravilhoso. Me deixaram escolher o terceiro louvor, o quarto, nessa noite.